da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos dando por iniciada a nossa reunião desta quarta-feira, pedindo as bênçãos de Deus, a misericórdia de Jesus, o amparo dos bons espíritos, para que possamos ter uma tarde de aprendizado e crescimento espiritual. Queridos companheiros, roguemos mais uma vez a Jesus que continue nos estimulando em nossos esforços de evolução. O Senhor Jesus caminhava de Jerusalém para a cidade de Jericó e resolveu entrar na Samaria, o que causou um certo espanto aos seus discípulos, já que os judeus não gostavam dos samaritanos. Na verdade, discriminavam os samaritanos por questões religiosas, políticas. Chegavam mesmo ao ponto de, quando precisavam empreender uma viagem, eles contornavam a Samaria, levando muito mais tempo, andando muito mais, para não pôr os pés nas terras da Samaria. Consideravam uma abominação. E Jesus entra na Samaria, vai com seus discípulos e amigos até a cidade chamada Sicar, e lá onde havia um poço muito conhecido, chamado Poço de Jacó, onde os samaritanos costumeiramente iam buscar água, ele senta-se para descansar, enquanto os seus discípulos, alguns de seus discípulos, vão até a cidade para buscar alimentos. E eis que nesse momento se aproxima uma mulher samaritana, que vinha com o seu pote para buscar água naquele poço. E ela, vendo que ali estava um judeu, pelo seu traje, ela fica um pouco temerosa, não se aproxima muito, olhando para aquele homem, também curiosa, coisa que nós mulheres quase não somos, né? Apenas um exemplo do Evangelho. Ela olha para aquele homem, né? E Jesus, com ternura e com muita alegria, olha para aquela mulher e diz: mulher, dá-me de beber. E foi um pacto para ela, que responde a Jesus imediatamente: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela achou que, com certeza, Jesus não havia reconhecido a sua condição samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus, olhando com a mesma ternura, com a mesma serenidade para aquela mulher, lhe diz: se ela soubesse quem está de pedir de beber, ela faria o contrário e pediria a ele, e ele lhe daria a água viva. Ela estranha, olha para o Senhor Jesus e diz: Senhor, mas tu não tens como tirar a água. Ele não trazia nenhum artefato, nada, nenhum objeto para tirar água. Tu não tens como tirar água, e o poço aqui é fundo. Ele, percebendo que ela não havia compreendido, diz àquela mulher samaritana: aquele que beber desta água tornará a sentir sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede. E ela se preenche de muita alegria e esperança, e diz: Senhor, então dá-me de beber, para que eu nunca mais tenha sede, e para que nunca mais tenha que vir aqui tirar água. E tabulam uma conversa, um diálogo belíssimo, onde Jesus transfere com muita alegria, com muita esperança, muita ternura para aquela mulher, uma cota dos seus ensinamentos, do seu Evangelho. É um diálogo belíssimo que nós podemos encontrar no Evangelho, nos registros do Novo Testamento. O diálogo de Jesus com aquela mulher, a mulher samaritana. Mas é óbvio que nós já concluímos que o Senhor Jesus não estava se referindo à água material. Aquela que a gente toma, né? Daqui a pouco vai estar todo mundo saindo daqui, cheio de sede, toma água e volta a sentir sede, devido à necessidade fisiológica. Não era o agrupamento de moléculas que Jesus estava se referindo, mas era a água viva, aquela que
marca para sempre a pessoa que se impregnar dela, que a tomá-la, que absorvê-la. Falava-lhe do seu evangelho. Eis que vos trago a boa nova, uma boa notícia. E assim falava-lhe a respeito dos ensinamentos essenciais para a vida. Jesus, em determinado momento, fala aos seus discípulos: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Foi o único título que Jesus aceitou para ele, de mestre, daquele que ensinava e veio nos ensinar, nos transmitir o seu evangelho. E hoje nós falamos de evangelização, que é, na verdade, não somente a transmissão da vivência, não somente a transmissão, mas também a vivência do ensinamento do Cristo, hoje para nós, espíritas, convertido ou transfundido à luz dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que vem como esse farol norteando as nossas vidas, clareando a nossa caminhada. A evangelização. A evangelização foi lembrada aqui de crianças, por exemplo. Trabalharmos com crianças na casa espírita. Porque evangelizar não é apenas na casa espírita. Muitas vezes a gente diz assim: vou levar meu filho para a evangelização para ver se o centro espírita dá um jeito nessa criatura. Porque meu filho não veio do Sobral. O que sobrou do Sobral. A gente diz assim, né? Os espíritos de auxílio, sistema de auxílio, e essa estrela de primeira grandeza, anunciados, né? Já pela Joana de Anjos, no livro, e também pelo Manuel Fernandes Miranda, por outros espíritos que já estão se reencarnando na Terra há muito, e agora essa reencarnação em massa aumentou. Esses espíritos convidados por Jesus, que vêm de uma das pleiades do sistema de auxílio, nem sempre são nossos filhos, né? Às vezes nossos filhos são aqueles de Sobral mesmo, sobrou do umbral, né? E que vem uma oportunidade única de tentarem resgatar os seus débitos, para ver se permanece na Terra, nesse momento de transição. E nunca a evangelização foi tão importante, e a gente quer levar o filho da casa espírita. E a gente deve levar o filho da casa espírita. E a gente precisa levar a criança para a casa espírita. Nós, espíritas, os católicos, precisam levar seus filhos à igreja, os protestantes aos templos, os judeus às sinagogas, e assim por diante. No Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a criança tem direito ao ensino religioso. Então é compromisso dos pais, é um compromisso, um dever dos pais trazer a criança à casa espírita, mas a criança não quer. E a criança se rebela, né? Porque tudo é espírito evoluído, e ela não quer, ela se rebela, e a mãe fala assim: pois é, o pai também às vezes argumenta: pois é, mas meu filho não quer, né? Ai, vai ficar até com raiva do centro, se eu levar, se eu obrigar. Então é melhor deixar ele crescer, melhor deixar a árvore entortar. Porque eu digo a vocês, meus irmãos, com o evangelho já está difícil, sem ele fica muito mais difícil. Entretanto, não é só trazendo a casa espírita que nós podemos evangelizar nossos filhos, porque o lar é a primeira fonte, né? É o núcleo primordial, mas trazer a casa espírita é importante também. Me lembro quando eu tenho 4 filhos, 2 netos, o neto vai fazer 18 anos, pode fazer as contas, né? Daqui a pouco eu trabalho com evangelização, trabalhei 46 anos com a evangelização de crianças e jovens. Agora estou levantando de doutrina da nossa casa, que continua o trabalho da evangelização, que não é apenas com crianças e jovens. Então a gente sabe, né, das lutas que existem para essa tarefa. E a criancinha muito boazinha, aqueles espíritos muito evoluídos, ficam pé, não quero ir. E os pais às vezes arrefecem, amolecem. Já não vou trazer não. Quando crescer, ele escolhe a religião dele. Aí a gente doutor, né? A infância nós estamos construindo para subir essas paredes, nós temos que ter os alicerces. Né? Esses alicerces, como Kardec menciona no livro dos Espíritos, a infância é o momento mais
propício, porque é como se a plantinha estivesse surgindo, o galho não tivesse ainda endurecido, né? Já na juventude, os ímpetos, as tendências do passado afloram, mas nós precisamos trabalhar ali no início, quando a argila está fresquinha, molinha, e trazendo a nossa criança. Mas como os perturbadinhos muitas vezes não facilitam, né? Porque não são só eles, temos os companheiros do passado, e eles ficam bem, não querem vir. Os pais, como eu já disse, arrefecem. Porque é um grande equívoco. Porque cabe aos pais cumprirem os seus deveres. Se depois a criança vai se tornar até um ateu, um materialista, os pais não têm que impedir na idade adulta que isso aconteça, mas tem que cumprir o dever com a sua própria consciência. Como eu falei, eu sou mãe de 4 filhos, netos, e todos filhos muito evoluídos, muito purificados, como todos os senhores igualmente, né? E havia um deles que pequenininho, quando ia tomar passe, eu tinha que prender, agarrar assim, porque ele parecia que estava levando choque elétrico. Ele gritava, eu tinha que segurar para tomar o passe, né? Com as pernas, com os braços. Certa feita, um companheiro nosso, Jário Celes, dando passe nele. Daqui a pouco eu abri o olho e falei, pode parar, meu amigo. O objeto do passe foi embora. Corria, fugia, e quando entrava no centro espírita, o Leôncio tem uma servidão, né, tem um corredor para chegar no centro, ele ficava com os pés lá no final, e eu me puxando, e ele gritava, isso tinha 3, 4 anos, 4 a 5 anos, ele gritava, evangelho não, não. Todo sábado era aquela alegria, né? Vamos para a aulinha de evangelho, vamos para a aulinha de evangelho. E a criatura gritava, evangelho não! E eu puxava, e as pessoas estavam olhando, que mãe ruim, né? Que mãe deve ser essa? E ficava mesmo, era uma luta, puxando fisicamente, né? E eles foi crescendo mais enquanto a gente tem ascendência, né? Não só social, né? Como diz a nossa querida e saudosa Eleni Meirelles, do Grupo Espírita da Fé, quem come do meu pirão vai ter a minha religião. Assim que ela fala para os filhos. Então, vamos lá, fazendo a nossa parte, né? Para que pudessem se tornar homens de bem, já que a proposta da religião, da doutrina, da evangelização é formar homens de bem, homens de caráter, homens que agem segundo a moral, as leis divinas que estão escritas na nossa consciência, como nos diz os Espíritos, no livro dos Espíritos, a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Mas se está na consciência, não precisa, né, ser lembrada, precisa sim. Porque às vezes a gente dá um drible na consciência, dá uma maquiagem na consciência e faz um monte de coisa que agride a consciência. Até o momento que a lei de causa e efeito nos leva a necessidade de nos recompormos com ela. E vem as lutas e os sofrimentos educativos para as nossas vidas. Então a criança precisa, e a criança normalmente ela é mais dócil, né? Ela gosta, né? Comumente, da evangelização na casa espírita. E para evangelizarmos com a criança, precisamos fazê-lo de maneira feliz, alegre, prazerosa. Porque é um prazer cooperar com Jesus, como nos diz a página inicial. Evangelize, coopere com Jesus, através da psicografia do nosso querido e amigo pessoal, Júlio César Grande Ribeiro, pelos filhos de Estevão. Coopere com Jesus. Então a gente vai cooperar com Jesus com cara triste, aborrecido, ou mesmo que traga semblante disfarçado de alegria, com um sentimento entristecido. De jeito nenhum, é com Jesus que nós estamos cooperando. E nós lembramos muito do exemplo de Madre Teresa de Calcutá, aquele espírito que tivemos a honra de conhecer, não diretamente, mas indiretamente, nos nossos tempos. Aquela mulher que nas terras de Calcutá sentava as ruas, colocava a cabeça de um moribundo, que já estava naquele momento já desencarnando no seu colo, tirando do seu corpo as feridas. E ele falou, Madre, não perca seu tempo comigo, eu estou morrendo. E ela, com um sorriso, olhava para ele e dizia assim, mas você nesse momento é a
pessoa mais importante para mim no mundo inteiro. E ele desencarna ali no colo de Madre Teresa de Calcutá. E determinado jornalista, acompanhando, né, de longe, porque ela não gostava, né, de nenhuma publicidade, como nós sabemos, alguns sabemos e outros vamos ficar sabendo agora, ele uma hora perguntou, achando que ela não era muito normal, porque ela tinha muitos leprosos, né? Muitos leprosos, os cancerianos, as pessoas esquálidas, famintas, criaturas morrendo literalmente de fome nas ruas, da miséria moral e material, sorrindo. Mas como pode? Sorrindo. Não é possível. Essas irmãs da caridade, né, ela e outros que a acompanhavam, não são certas da cabeça. É possível. Será que elas têm alguma coisa errada? Sorri para a desgraça, para o infortúnio. E um deles ousa perguntar: por que vocês atendem as pessoas sorrindo? E ela fala: mas você não sabe que quando Jesus nos disse que tudo aquilo que nós fizéssemos a um pequenino, a um irmão próximo, era ele que nós estaríamos fazendo? Então, como receber Jesus sem sorrir? É uma enorme felicidade encontrar Jesus em cada coração, em cada sentimento, em cada presença. É com muita alegria que nós recebemos Jesus e faziam a sua tarefa sorrindo. Então, quando nós chegamos à casa espírita para evangelizarmos as crianças, nós fazemos com alegria no coração e agradecidos pela oportunidade que a vida está nos oferecendo da tarefa. Porque muitas vezes nós invertemos nosso ângulo de raciocínio, achamos que somos missionários. Estamos exercendo uma missão de suma importância. O trabalho é muito importante, mas que vai acontecer conosco ou apesar de nós, né? Se nós não aceitarmos a tarefa, outros virão e farão a tarefa. E nós temos que hoje disputar o privilégio de colaborar com Jesus, cooperar com Jesus e com alegria. E trabalharmos aqueles coraçõezinhos, né? Sabemos que estamos influenciando na formação daquele caráter. Mas aí vem a evangelização do jovem, aí fica mais fácil, né? Não é fácil. Nada é fácil. E o jovem, então... Quantas vezes, uma vez, uma senhora me ligou: Magali, né? Trabalhei com a juventude 36 anos, na mediação de jovens. E, Magali, você precisa conversar com meu filho, você precisa dar os conselhos do meu filho lá no telefone. Tá bom, querida, mas olha só, seu filho chega tarde e sai cedo. Ele chegava com a reunião começada e saía com a reunião antes de terminar. Então tá difícil, né? E as mães ficam naquela ansiedade. Os jovens são aqueles jovens maravilhosos que arregaçam as mangas, trabalham, mas isso é uma beleza, mas não é a maioria. A maioria é aquele jovem que está confrontando os pais, está no momento de definição da sua personalidade. É aquele jovem que pergunta assim: mãe, que roupa devo usar, a preta ou a branca? Você que se pergunta, você nunca me ouve. Mas custa você me dar uma opinião, a preta ou a branca? Mas não me pergunta, você não... Mas custa. Aí a mãe fala: vai com a branca. Então eu vou com a preta. E na verdade, o jovem só quer saber que ele não é uma fotocópia, é uma xerox dos pais. Ele está formando a parede, né? Os alicerces já foram trabalhados, agora vamos erguer a parede da casa. É a fase mais importante na vida do espírito. Porque ali realmente se define o caráter e a personalidade de alguém. E, obviamente, é a fase mais atacada pelas trevas, pelos espíritos que estão ainda chafurdados no erro, na ilusão, na ignorância e no mal. Porque a criança ainda está sendo moldada, né, trabalhada. Os mais velhos, nós, quem perdeu, perdeu, quem achou, achou, já estamos lá, né? Mas exatamente na juventude, os espíritos ligados às trevas, como eu disse, a ilusão, a ignorância, o erro e o mal, mais focam, né, atacam, privilegiam esta fase nossa como espíritos, para os desvios daquele espírito dentro dos enganos, trabalhar
espiritual exige uma alegria ainda redobrada, porque é um desafio enorme levar ao coração juvenil, e hoje as mocidades espíritas, nós sabemos, está em crise, né? Quando a gente vê a Jornada Mundial da Juventude, a gente fica carregado de esperanças. Nem todos, né, obviamente, que estão lá, estão ali por fé, né? Muitos estão pela festa, pelo congraçamento, por aquele momento de comunhão, por visitar um país diferente, por ter abrigo, né, nas escolas religiosas, mas é um movimento lindo. Ver aquela juventude toda ali falando, recebendo uma autoridade, né, no caso da igreja. É tão bonito ver isso, né? Mas precisamos trazer esse entusiasmo para nossas casas espíritas. Trabalharmos com o jovem, mostrando Jesus de uma maneira alegre, feliz, mostrando que é operacional para a vida. Não é aquela coisa, quando eu desencarnar, então eu penso no Evangelho. Então esse negócio que eu estou aprendendo no centro, só para depois que eu desencarnar, não. A doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus redivivo, é para todos os momentos, agora, para ontem, que nós já deixamos passar. Então, com redobrada alegria, vamos trabalhar com o jovem. E aí nós sabemos também não é fácil, né? É um momento de crise, é um momento de contestação, é um momento que eles estão... muitas vezes acontece isso, os pais falam assim, mas para trazer o menino para o primeiro ciclo, que é 13, 14 anos, para trazer para a mocidade é um desespero. Eu falei, jura? Porque aqui ele está cheio de risada, cheio de alegria. Mas muitas vezes é para confrontar os pais. Você quer que eu vá? Então eu não vou. Você vai que eu não vou. Quando a minha filha trabalha na mocidade espírita, trabalha com a infância, etc. E os filhos e foi para a Austrália. Mora na Austrália. Ficou lá um ano e retornou. Ao retornar, o meu neto mais velho vai fazer 18 anos, a minha neta mais nova tem todos os dois na mocidade, tem 13. E ao retornar, o mais velhinho, que é uma santa criatura, né? De Deus, ótimo, uma criatura, mas é muito bonzinho mesmo, só que não quer saber de castigo. Quer saber, não vou, já maior, já retornou quando tinha 14 anos, não vou, não sei o que, minha filha, mãe, olha só o que eu vou fazer. Para você ter obrigação de botá-lo na casa espírita. Leva. Porque se você fala para um pai ou uma mãe, né? Se a criança diz que não quer ir à escola, você vai deixar que o filho não estude? Se os filhos de vocês, de repente, assim, não quero mais estudar, mamãe e papai vão parar de estudar. No ensino fundamental, tá? O ano do ensino fundamental. Não quero mais estudar. Você fala, tudo bem, meu filho, você tem toda a razão, né? Quando você crescer, você vai estudar, né? A gente obriga. Né? A gente obriga, claro, obriga, estimulando, meu filho, como é importante. Eu sei que às vezes pode ser chato. Eu tive uma paciente do meu consultório e falou assim, Magali, você não sabe o que aconteceu? Eu não sei, se você não me falar, né? O que aconteceu? Minha filha única, fulana Mariana, de 15 anos, Magali com as notas horríveis. E eu, meu Deus, uma escola de excelência. Eu virei para ela e falei assim, minha filha, você está com algum problema? Ela olhou para mim, não. Por acaso você não entende a matéria? Não. Por acaso você tem alguma dificuldade? Não. E por que são essas notas? E pegou o boletim. Que é isso? Ela, mãe, eu não gosto de estudar. Entendeu? Uma carinha de cara de pau. Eu falei, pois é, né? Uma cara de pau, né? Pois é, mas olha só. Você há de convir que entre as demandas que hoje existem para elas, ela é uma leitora ávida do Harry Potter, leu todos os livros, ó, com 15 anos, leu todos os livros do Harry Potter, já é uma vantagem enorme, gostar de ler, que é uma coisa maravilhosa, e com toda a internet, todas as redes sociais, e conversa com os amigos, e fala disso. Esse rádio convite é muito mais interessante do que estudar filosofia, né, na idade dela, né, sociologia, que estuda na escola dela, matemática, química, ainda mais ensinada para daquele jeitinho tradicional, sabe? E as coisas não mudaram tanto assim. Então, realmente, é chato. Mas você vai dizer para ela que, às vezes, na vida, a gente tem que fazer coisas chatas. Muitas vezes. Né? E a mesma pessoa me disse assim, pois é, aí passando adiante, pois é, o médico falou que eu preciso andar na esteira, eu detesto fazer ginástica. Mas não é a necessidade sua, é a necessidade, o médico mandou, Magali, mas esteira é muito chato. A mesma pessoa, pois é.
na vida, às vezes a gente tem que fazer coisa que a gente acha chata. Da mesma forma que a sua filha acha chato estudar, você acha chato fazer empresteiro, precisa fazer. Então, isso, né, precisa ser passado, como eu dizia no meu neto. E aí ela falou, mas o que adiantou você? Nos levou todos. E agora fulano, que é o segundo filho, não aparece na casa espírita. Ele tem 33 anos. Até 28 ele foi. Então, o que adiantou? Eu fiz a minha parte. E é a sua parte que você tem que fazer. Se ele virar ateu, meu filho, não posso fazer nada. Às vezes quando ele aparece no centro, ele aparece lá no Leôncio e fala assim, não precisa ficar alegrinha não, hein? Ele mora sozinho, é independente, trabalha, não precisa ficar alegrinha não. Vim por quê? Eu falei, eu vou falar uma coisa. Meu filho, você aprendeu? Aprendi. Você sabe o caminho do centro? Sei. Bom, né? E aí ela levou o filho que ia com aquela cara, imagina a cara de jovem enraivecido, aquela cara bonita, né? Ficava no salão assim, só voltava a fuzilar, mas ela falou, vai ou vai, e arrastava. E se você não for, aquelas coisas. E ele começou aí. E ele chegou perto da Comerge, né, encontro dos jovens durante o carnaval, e ele botou no, eu não entendo nada, eu não tenho Facebook, sei lá o que, para os amigos, socorro, minha gente, minha mãe está me obrigando a passar o carnaval no retiro religioso. Botou assim, espalhou para as redes sociais todas, socorro, alguém me salve, pelo amor de Deus, minha mãe está me obrigando a passar o carnaval no retiro religioso, e ela, você vai. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você vai chegar lá no primeiro dia, talvez você até vá odiar. No segundo dia, você vai começar a gostar. No terceiro dia, você vai amar. E depois você não vai querer ir embora. Entendeu? Aí foi. Mas na própria mocidade, né, só fazendo um parênteses, pode deixar que eu volto. Tudo, tá? Não me perco não. Se eu me perder, vocês me avisem. Na mocidade, ele ficava com aquela cara, daqui a pouco eu saí da reunião, tá? Tô vendo ele lá rindo, com os amigos. Aí eu vou chegar perto. Aí quando ela sair, mas eu vou de olho, né? Trabalho na mocidade também, enfim. Aí ele foi para comércio. Aí eu estou sabendo, ligava para saber dele, tá amando, adorando. Quando ele voltou, ele falou assim, vó, você está errada. Eu falei, não, você não gostou? Ele, eu adorei, eu amei, mas você estava errada. Como que eu estava errada? Eu amei desde o primeiro dia. E agora não quer perder nenhuma. Né? Então é aquela luta que os pais precisam enfrentar. E eu me lembro muito do livro Ressurreição e Vida, psicografia da nossa saudosa Ivone do Amaral Pereira, né? Que o espírito, se não me engano, era Leão Tolstói, que escreve esse livro. Né? Então me lembrei agora de um caso, talvez o primeiro capítulo, de um jovem russo ou polonês que em determinado momento se perde, né? Vira ateu, materialista, se torna, e ao desencarnar pelo suicídio, pela porta falsa do suicídio, ele se defronta com uma realidade muito difícil, né? Muito difícil pelos sofrimentos naturais causados por esse ato. E depois de muito sofrimento, ele diz, quando ele vai naquela angústia, naquela perturbação, ele começa a se recordar depois de muito tempo das preces que a mãe dele fazia ao levá-lo para dormir. Sentava com ele à cabeceira, orava, pedindo ajuda a Deus, colocando a semente de Deus em seu coração. E depois, mais tarde, ele veio, né, percorrer outros caminhos, questionar tudo e negar tudo. Mas naquele momento que ele teve a memória dessas situações, desses momentos tão calorosos, tão fraternos, seu coração se acalmou. E quando se acalmou, ele pôde receber a ajuda que estava próxima a ele, mas que ele não conseguia se sintonizar. E só assim, ele recolhendo-se naquela lembrança, ele conseguiu ser auxiliado, amparado pelos legionários de Maria e pôde receber o seu tratamento. E na psicografia da nossa Dona Ivone, ele faz um apelo aos pais, mas as mães, mães do mundo inteiro, não pensem que as sementes colocadas no coração dos seus filhos
desapareçam, morram. Isso não existe. Confie que um dia elas florescerão, mostrando que nós temos esse dever, essa obrigação de falarmos do Evangelho de Jesus e de exemplificarmos, porque a palavra convence, mas os exemplos arrastam, né? Pelo exemplo é que nós vamos marcar o coração dos nossos filhos e trazermos a casa espírita, estimularmos a vida da casa espírita, e aquele que trabalha com o jovem fazer esse trabalho com uma alegria muito grande, como eu disse, com uma redobrada, triplicada, quadruplicada alegria no coração, porque sente que tem a honra, que ele agarrou essa oportunidade de trabalhar com ele. Mas a evangelização não é infanto-juvenil, não. Quando a gente pensa assim, a evangelização de crianças, pensa logo em criança e jovem. A evangelização do adulto. O que nós estamos fazendo nesse momento, né? Refletindo sobre o Evangelho de Jesus, sobre as questões da doutrina espírita, nós estamos sendo evangelizados. Todos nós. Quem está aqui falando que evangeliza? Não. A gente se evangeliza o tempo todo, aprendendo, para que possamos ter uma atitude diferenciada. Mas eu falava em jovem, antes de passarmos para os adultos, eu falava em jovem, me lembrei de uma experiência nesses anos todos. Sempre a mocidade foi minha menina dos olhos, em todas as tarefas da casa espírita, que eu amo de todas, mas a mocidade sempre foi a minha menina dos olhos. E eu trabalhei com muito carinho nesse tempo todo, muito agradecida a Deus por essa oportunidade. E há 2 anos eu me ausentei do departamento, porque chegou o momento de ceder lugar para os mais jovens, né? Fica velho, né? Trabalhando com jovens, e os jovens começaram a subir, a equipe é jovem, maravilhosa, animadíssima, mas eu sempre trabalhei muito animada também, né? E um dia lá, de vez em quando a gente dava assim uma rateada, né? Meu Deus, a gente jovem fazendo uma besteira, aquele outro com aquele comportamento. E havia uma jovem na nossa casa que ela não tinha parente aqui em Niterói. A família de São Paulo, ela morava numa pensão, e aí ela adquiriu uma doença, supostamente uma meningite, e estava no departamento de doenças infecto-parasitárias do Antônio Pedro. Então eu ficava de manhã com ela, para uma amiga, minha amiga Ana Márcia, que trabalhava de manhã, depois ela me rendeu, ia para casa, ia para o consultório trabalhar, etc. E tal. Mas um dia eu cheguei, soube de umas coisas de um jovem, fiquei tão triste, eu falei, não é possível, gente, a gente sente que ele está pregando no deserto, não é possível, a gente acha que ele estava perturbado, era ele, sabe? Depois, aí eu fui lá ficar com a jovem, depois que essa minha amiga me rendeu, eu fui saindo, mas com aquele pensamento, não é possível, será que não adianta nada? Por causa da atitude de um jovem. Acho que eu tenho uma faixa assim de perturbação. E fiquei me questionando, não é possível. A gente fala e trabalha tanto com esses jovens, vocês não aprendem nada, não botam nada naquelas cabeças, e etc. E aí eu fiquei ali, né, no Antônio Pedro, me perdi. Porque aquilo lá a gente se perde, é uma aventura. Eu falei, gente, onde é a saída? Onde é a saída? Eu fiquei assim, meio tonta, sem saber. De repente eu vejo alguém todo vestido de branco, né, correndo em minha direção, Magali, Magali. Eu olhei para ele, oi, tudo bem? Não lembrava, né? Oi, tudo bem? Ela, e aí, Magali, que saudade, me abraçou. Eu falei, ai, que bom te encontrar, que coisa boa. Pois é, e como é que vai nossas tardes de sábado? É da moçagem. Vocês vão 36 anos trabalhando, os jovens mudam, crescem, né? Modificam, e etc. Tal. Eu falei, menina, tá tudo ótimo, estamos lá ainda, trabalhando. Aí ele falou assim, e aí, Magali, olha só, que saudade do menino, você precisa aparecer, né? Ele falou assim, e você já se formou? Ele, Magali, eu sou staff de cirurgia da buco maxilo. Eu falei, nossa, como é que o tempo passa? Eu falei, já formou, né? Eu falei, nossa, o tempo passa, você precisa fazer no centro, né? Ele, preciso mesmo, eu estou afastado há um tempo, muita coisa, casei, tenho um monte de filho, etc. Fui jovem, você lembra, Magali? Eu estava no jovem do Kleber, da Isabel, quer dizer, não foi nem, passou por mim, não. Aí eu falei, lembrando, é isso mesmo, menina, você precisa aparecer, que coisa boa, etc. Abracei, eu posso te ajudar? Pode, me mostra isso aí. Aí ele falou assim, é lá. Aí, obrigada, beijo, tchau. Na hora que eu fui, né, me afastei vários passos, ele falou, Magali, espera só um instantinho.
Aí foi perto de mim e falou assim, eu quero dizer uma coisa a você. Eu quero dizer a você que aquelas tardes de sábado que eu passei junto com vocês foram decisivas na minha vida. Muita coisa eu fiz e muita coisa eu deixei de fazer por conta de tudo aquilo que eu aprendi com vocês. Um beijo, tchau. Eu falei, obrigada, minha paz, obrigada. Aí, deu aquela calmaria, né? Porque é exatamente isso, né? Então ele, eu acho que foi levado, envolvido pelos amigos espirituais para me botar no prumo de novo. Para com isso. Vale a pena o tempo todo esse trabalho, por mais dificuldades que a gente encontre, por mais obstáculos, por maior sejam as lutas, vale a pena, né? Porque a gente, na verdade, a gente precisa transferir a semente da melhor maneira e entregar para Jesus a colheita. Mas às vezes, nós, no nosso imediatismo, queremos ver uma colheita um pouco mais rápida, né? Então, o trabalho com o jovem é um trabalho com o desencarnado, né? Ou com os adultos, como nós colocamos aqui, conosco. A evangelização de nós mesmos, como é importante quando a gente transmite a doutrina espírita, fala do Evangelho de Jesus, fala com entusiasmo, com amor, com alegria, fala que os corações se sintam tocados, e o nosso também. Certa feita, tive uma experiência, eu sempre me preocupo, né? Falando, por exemplo, no André Luiz, que é um grupo muito grande do Rio de Janeiro, perto do Maracanã, e as centenas de pessoas que lá estão, eu fico pensando, olhando para um, para outro. Então, meu Deus, qual é o drama que está passando no mundo interno de cada pessoa? E eu acho sempre que a mensagem espírita precisa ser passada, ou do Evangelho de Jesus, de forma que a pessoa que ouça pense assim, isso vai me ajudar a viver. E não que pense assim, tá vendo, eu quero saber disso. De tentar saber disso. Né? Ela precisa ser uma coisa operacional em nossas vidas, um instrumento de transformação. E isso precisa ser passado com crença interior, que é assim, com entusiasmo e com alegria. Não tem como dissociar o Evangelho da alegria. Porque alegria significa contentamento, prazer de auxiliar, prazer de levar a mensagem de Jesus, da doutrina. A meditação, assim, uma experiência interessante, falando numa casa espírita, quando terminei de fazer o estudo, né, a palestra, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, Magali, você sabe que eu considero você a mãe do meu filho? Eu falei, não diga. Eu falei, como assim? Não sei entender. É porque uma vez assisti uma palestra sua, poderia ter sido de qualquer outro companheiro, né, e você falou sobre o amor. Eu pensava que estava grávida e já havia marcado o aborto. Saí daquela palestra e a gente sem saber, né, o que está acontecendo, né, do outro lado da fala. Saí daquela palestra decidida a não abortar mais, mas eu não estava grávida. Logo depois eu engravidei e meu filho hoje tem 5 anos e é a razão da minha vida. Muito obrigada. Eu falei, não agradeça a mim. Eu apenas transmiti, né, o que a doutrina nos coloca, o que Jesus nos propõe. Mas é muita responsabilidade, porque é um trabalho de evangelização dos desencarnados, é a evangelização do espírito na reunião mediúnica. O dialogador, o esclarecedor, o doutrinador, chame como quiser, é aquele que está evangelizando, ou colaborando na evangelização daquele espírito sofredor, daquele espírito carregado de angústias, ou ainda com desejo de vingança, os chamados obsessores, aqueles que promovem o processo obsessivo, ele está sendo evangelizado. E se o esclarecedor não faz isso com amor, com prazer de ajudar, não é prazer de convencer, não, aquela coisa assim, né, de, não, eu vou ganhá-lo na argumentação, mas é aquele prazer de ajudar. Me lembro, nós falamos do Júlio César Grande Ribeiro, nosso querido Julinho, já desencarnado, e ele tinha um amigo também, grande amigo nosso, que é autor de muitos livros, chamado Lamartine Palhano Júnior, e Palhano me contou, e eu tomo a licença de contar, porque ele contou isso publicamente, não só a mim, mas com outras pessoas, que ele certa vez estava numa reunião mediúnica, e um espírito muito inteligente, que se procura uma vingança, se comunicou através de um médium, não sei se foi do próprio Julinho, e estava lá o esclarecedor da Almir, né, que é o esclarecedor da reunião, tentando argumentar com o espírito, e etc. No início, e ele pensou assim, ele vai me chamar, porque ele é doutor. Né, esse amigo nosso foi doutor aqui na Terra de Microbiologia, professor da Faculdade de Medicina, né,
estado de Espírito Santo. E assim ele falou assim, o Espírito era aquele que dava nó na cabeça de todo mundo, na inteligência de todo mundo, não havia argumento para ele, e ele pensou assim, ele vai me chamar para falar com o Espírito. Eu já tenho os argumentos, sabe? Então ele ficou listando os argumentos para esclarecer, para evangelizar aquele Espírito, e pensando que daqui a pouco o presidente, né, o dirigente da reunião, chamou um senhor muito simples, praticamente analfabeto, que ele gostava muito, mas ele pensou, meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Deixa chamar fulano e eu estou cheio de argumentos aqui, tudo que eu ouvi já tem uma resposta. E aí o dirigente da mesa chama aquele senhor, muito simples, intelectualmente falando, e ele vai lá e começa a conversar. E envolve o Espírito num amor tão grande. Não tenta pelo campo das argumentações, meu irmão, eu não posso fazer isso, eu não tenho como argumentar com o Senhor. Mas aí começou a falar de amor, e a expressar amor, a envolver o Espírito com tanto afeto, com tanto carinho, que o Espírito cedeu a esse movimento, a essa emoção contagiante, que é o amor, o afeto, a alegria de compartilhar com aquele Espírito do Evangelho de Jesus. E depois, quando terminou, parando, falou que não conseguiu entender. E foi perguntar ao dirigente da reunião. Meu amigo, é que aquele Espírito não precisava de argumentações, nem de lógica, ele precisava de amor. E aí ele reconheceu que não tinha tanto amor assim quanto o companheiro que ali estava. Isso acontece muito. Então, a evangelização do desencarnado precisa ser feita com alegria, com amor, alegria de compartilhar, de ajudar, de pensar assim, como eu gostaria de ser atendido se eu tivesse lugar daquela criatura que oferecemos esse afeto, esse prazer, porque alegria significa contentamento, significa prazer de ajudar. E trabalharmos, em primeiro lugar, a evangelização de nós mesmos. Nós precisamos de evangelização. Mas eu já sou evangelizador, já evangelizo há muito tempo, trabalho com jovem, com infância, com cidade, com desencarnado, trabalho em tudo. Mas e a nossa evangelização? Então vamos esperar me evangelizar primeiro, né? Terminar, quando viver tudo que Jesus fala, eu vou trabalhar na evangelização, não é assim? Né? Se nós vamos esperar santidade em nós, vai sobrar, acho que não tem redenção, não vai? Quem tem algum missionário do Cristo não reconhecer aqui, assim, encarnado, né? Eu acho que não tem. Nós é porque precisamos da cada espírito. Então vamos trabalhando, vamos nos evangelizando, né? Ao mesmo tempo, nesse trabalho, que eu sei que é um trabalho hercúleo, e o mais difícil qual é? É esse último, que tem que ser o primeiro. A evangelização de nós mesmos é o mais difícil. Porque é fácil saber. Como é difícil viver. Mas não tem importância não. Como disse o nosso querido, né? Kardec nos propõe, quando indaga dos espíritos, qual o meio prático e eficaz que tem como de melhorar-se a si mesmo e resistir à atração do mal. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Olha só a sabedoria de Kardec. Qual o meio prático? Aquele que a gente possa fazer mesmo e eficaz, que dê certo. O homem de melhorar-se nessa vida e resistir à atração do mal. Isso é uma dica para a nossa auto-evangelização. Os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Fácil. Essa parte é fácil. Não é. É a mais difícil. Por isso a Joana de Anjos tem batido tanto, né? A nossa querida Joana de Anjos, nessa questão do autoconhecimento, né? Do burilamento interior, da gente melhorar, da gente crescer como pessoas que somos, mas através do autoconhecimento. Que aí nós vamos detectando coisas, meu Deus, eu percebi uma coisa que eu não conseguia perceber, ai meu Deus do céu, mas a gente percebe coisas boas também, capacidades, virtudes que a gente muitas vezes ignora. Então é o autoconhecimento para trabalharmos a evangelização de nós. E é duro quando a gente vai transmitir uma mensagem, que a gente vai dar uma aulinha para as crianças, ou fazer uma reunião de mocidade, num aspecto que nós estamos inseridos. Né? Às vezes, vamos falar sobre a paciência. Eu falo sobre a paciência.
paciência. Né? Ai, meu Deus, porque eu faço a paciência? Se eu às vezes perco a paciência, né? Perde, né? Perde aquilo que não tem, né? Mas enfim, mas a gente vai exercitando. Então, o primeiro a se beneficiar somos nós. Nós somos os primeiros a nos beneficiarmos com a evangelização. Não há como entender a evangelização dissociada de prazer, de alegria, seja até mesmo no trabalho de auto-evangelização. Trabalharmos no mundo, mas é difícil, é tão difícil. Eu sei que é difícil, todos nós temos muita dificuldade, mas precisamos aceitarmos o desafio, né? O Dr. Bezerra fala que a evangelização é um desafio de urgência, de urgência. Nós precisamos não cruzar mais os braços, abrirmos os braços para a oportunidade de aprendermos com Jesus, de nos evangelizarmos com Jesus, e a doutrina espírita nos traz o instrumental necessário para isso. Aceitemos o nosso desafio. E nós que aqui estamos nessa casa, que faz 25 anos, né? E nos toca de uma tal maneira que possamos colaborar com isso. Né? Colaborar e aprender e cooperar. Mas antes de nós encerrarmos a nossa fala, eu trouxe uma música. Vocês gostam de música? Não vou cantar. Não se preocupem. Porque a Ana Cláudia disse, ela me chama de Mãe Galinha. Porque ela tem o prazer de falar assim. Mãe Galinha, minha primeira evangelizadora da infância. Foi mesmo. A primeira aulainha de evangelho que ela teve na infância foi comigo. Né? E ela fala, me chama de Mãe Galinha. Né? Então, ela canta maravilhosamente bem, eu que ensinei, né? Porque eu tenho um trauma, eu já decidi que na encarnação eu vou ser cantora. Eu tenho um trauma porque na mocidade fizemos um coral. A primeira voz, aquelas meninas, ai que voz linda, soprano, né? Maravilha. A segunda voz, as meninas também. Na terceira voz, os homens e eu. Eu só me consolo com o Raul Teixeira, que era da quarta voz, ele é da minha época de mocidade, tá? Fizemos a mesma mocidade. Todos meninos que eu. Eu tenho uma voz tirada. Então, não se preocupe, eu não vou cantar. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Letra e música de um companheiro de nossa casa que fala sobre evangelização. E depois a gente encerra. Pode falar.
catequizar onde puder, sem ostentar religião, cristificar, ligar com a luz, pra religar filhos de Deus, reprogramar Cristo Jesus nos corações dos filhos seus, evangelizar com urgência, evangelizar sem demora, evangelizar pais e filhos, evangelizar agora, evangelizar muita gente, evangelizar dentro afora, evangelizar consciente, evangelizar. Um senhor tinha um grande jardim. E o maior prazer que esse senhor tinha era olhar as suas plantas, as suas árvores, as suas flores. E ele passeava diariamente no seu jardim, contemplando com muita alegria como as árvores, como as flores eram viçosas, o perfume que espalhavam. Até que um dia o Senhor saiu e viu, aterrado, que todas as árvores, flores tinham sucumbido. Parecia que alguma coisa estranha, havia uma praga poderosíssima, havia tomado aquele ambiente que lhe dava tanto prazer, tanta felicidade. E ele correu uma após outra para perguntar e indagar o que havia acontecido com elas. Foi até o carvalho e falou: o que houve, carvalho? Estava desgalhado, murcho, né, com seus galhos e já em fase de decomposição. E falou: cansei de ser carvalho. Cansei de ser carvalho, porque eu sempre desejei ter a altura do pinheiro e não quero mais ser carvalho. Desisti de ser carvalho. E o rei correu para o pinheiro e perguntou ao pinheiro o que houve, o que aconteceu. E o pinheiro falou: cansei de ser pinheiro. Eu queria ter a essência da rosa. Eu cansei da minha essência. Eu queria a essência da rosa. E por isso eu cansei de ser pinheiro. Ele foi para a rosa e a rosa disse: cansei de ser roseira, de ser rosa, porque eu queria ter a altura do pinheiro. E o pinheiro queria ter a essência da rosa, a força do carvalho. E todos estavam insatisfeitos, todos aquela desolação. Quando o rei voltava triste, acabrunhado, com seu coração entristecido, angustiado, ele voltava para o palácio. De repente, ele percebeu no seu jardim, que não havia percebido antes, um amor perfeito, muito pequeno, lindo, viçoso, feliz, alegre. E ele foi correndo até aquele amor perfeito e falou: como pode? Em meio a tanta desolação, você é assim tão lindo, tão viçoso, meu amor perfeito. Respondeu o seu Senhor: eu sei, Senhor, que não tenho a essência da roseira, não tenho a altura do pinheiro, nem mesmo a força do carvalho. Mas o Senhor me plantou o amor perfeito. Eu quero ser o melhor amor perfeito que eu puder ser e viver por via para a sua contemplação, para a sua felicidade. Que possamos ser como esse amor perfeito, mesmo dentro das desolações, das dificuldades, do panorama que muitas vezes nos parece confuso e aterrador, que possamos viver com a certeza, com as sementes do Evangelho e vivermos esse processo com alegria no coração. E essa casa que há 25 anos existe, com o amparo e com o aval da espiritualidade maior, porque sem isso nenhum trabalho progride, possa receber o nosso preito de gratidão, o nosso preito de contentamento, para que mais 25 e mais 25 possam acontecer. E que os amigos espirituais possam abençoar todos os trabalhadores e frequentadores dessa casa, para que sempre vivam o Evangelho, a evangelização